Biosfera de volta, aqui é o seu canal da conscientização ambiental. Hoje nós estamos conversando com o professor Edson Delattre, aqui do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nós estamos falando sobre queimadas urbanas. A Organização Mundial da Saúde estima que em todo o mundo, entre 2 e 3 milhões e meio de pessoas morram intoxicadas por fumaça. Só no Brasil, 4 mil pessoas morrem anualmente por causa da queima de lenha, inclusive em fogões caseiros. Agora nós temos que considerar que esses fogões eventualmente o ambiente tem má ventilação, esses fogões eventualmente não têm uma exaustão, uma retirada adequada do material particulado e dos gases, e isso então acaba entrando na casa da pessoa. E tem o fator genético, que tem pessoas que podem respirar fumaça e jamais apresentarão efeitos adversos, jamais apresentarão doenças e muito menos morrerão por isso. Grande parte da população não tem essas defesas e essa parte da população é que eventualmente vai morrer quando respirar a fumaça. Dentre essas pessoas, tem os idosos, que têm menos defesa, as crianças até 5 anos, os transplantados, ou pessoas que já têm uma doença de fundo, uma doença respiratória, uma doença cardíaca, uma tendência a uma arritmia cardíaca. Essas pessoas, elas estão na linha de frente do cadafalso. Então não precisa eliminar, por exemplo, a comidinha no fogão a lenha? Se o fogão a lenha tiver uma boa exaustão, né, se a retirada da fumaça for eficiente, né? E se a mãe ou o pai que está cozinhando não deixar ali uma criança pequena, né? Não se deve deixar uma criança respirar fumaça em nenhuma circunstância, né? Mesmo porque os pais não sabem se essa criança tem a genética que a defenderá da fumaça ou não tem. Qual o período que a gente pode dizer que mais acontece as queimadas urbanas? Eu já encontrei pessoas que disseram para mim, agora é a hora das queimadas, é a época das queimadas, né? Como se a estiagem, a falta de chuva, essa secura do ar, né, fosse uma chancela, né, desse um aval para que essas pessoas queimem. Quando o raciocínio deve ser exatamente o oposto. Ora, se o ar está seco, se as condições são adversas, o ar seco por si só é uma agressão ao nosso aparelho respiratório. Ele resseca as mucosas e torna essas mucosas mais vulneráveis ao ataque dos agentes químicos. Então, em sendo assim, vamos tomar medidas preventivas, certo? Vamos manter os terrenos baldios limpos, né? Campinas tem dezenas de milhares de terrenos baldios e isso se repete nas médias e grandes cidades do Brasil, né? Não há providências oficiais para limpar esses terrenos, para intimar o dono, para manter o terreno limpo, né? Então essa é uma forma de prevenir, né? E eu sempre digo que a prevenção das queimadas é a faceta mais nobre do trabalho contra essa prática nociva. Tem como evitar, né, professor? Tem como evitar. Queimadas urbanas são perfeitamente evitáveis, são um mal perfeitamente evitável. Depende de conscientização, esclarecimentos, informações à população, depende de uma vigilância constante da autoridade, depende da ação policial e da ação dos órgãos ambientais e depende, em último caso, da penalização das pessoas que colocam fogo. Então as queimadas urbanas, elas são, dentre todas as queimadas, elas são uma forma de queimada perfeitamente, é um tipo de poluição perfeitamente evitável, né? E que nós não podemos aceitar, porque faz parte da cultura, né? A cultura se muda com o tempo. Quando a gente fala de queimadas urbanas, a questão da fumaça do cigarro entra nessa estatística? Ela não é considerada, ela não entra nas estatísticas, né, e ela não é considerada como uma queimada urbana. O fumo, de uma maneira geral, o tabagismo, é uma nanoqueimada na ponta do nariz, né? É aquela queimada que também deve ser evitada, né? E se a pessoa não consegue se abster daquele vício, ela deve fumar sempre longe das outras, longe dos familiares, dos amigos, dos vizinhos e da sociedade em geral, exatamente para evitar os efeitos dessa fumaça, que é
tão ou mais nociva que as fumaças das queimadas. A fumaça do cigarro também tem substâncias cancerígenas que as outras queimadas provocam, né? Mas tem a nicotina. As outras queimadas em geral não têm nicotina, né? Então elas não viciam. Agora, aproveitando, todas as queimadas geram fumaças e todas elas são nocivas. Até mesmo a inocente fumacinha do churrasco do fim de semana, a médio e longo prazo, se ingerida, né, se os componentes da fumaça impregnarem a carne e a pessoa ingerir isso com muita frequência, essa fumaça contém substâncias cancerígenas. Já se detectaram substâncias cancerígenas na fumaça do incenso, aquela varetinha de incenso que muitas pessoas usam em casa, pensando que é inocente, que é ótima, que dá um bom astral, agradável, né? Aquela fumaça é, em geral, cancerígena. A médio e longo prazo, se ingerida em grande quantidade, pode provocar câncer, porque ela tem agentes cancerígenos. Os efeitos são somatórios, né? Eles são aditivos e a pessoa eventualmente pode manifestar um câncer. É o processo de educação, né? Que é com o tempo, né? Se você chega, fala com a pessoa, E você de vê um engajamento resultado. dessa pessoa. Como né? que uma pessoa pode ser um voluntário, professor? Todo mundo pode Todo ter essa mundo. consciência, ir lá e resolver o problema? No caso das queimadas, eu sempre digo, né? Tome cuidado para respirar o mínimo de fumaça, né? Nós conversamos bastante sobre os efeitos maléficos, eles fazem efeito também sobre os voluntários, quer dizer, os componentes da fumaça são nocivos também para os voluntários, né? Eu tenho uma máscara que eu carrego no meu carro, né? Inclusive a título de ação pedagógica, eu costumo usar essa máscara, né? Para que as pessoas vejam que a fumaça é nociva e eu estou me protegendo, né? E estou dando o exemplo, né? Então, se a pessoa tem boa saúde, né? Tem disposição e se ela gosta de fazer isso, né? Porque trabalho voluntário é engajamento, é gostar, né? Então a pessoa tem que sentir aquele frisson, né? Por aquilo que ela está fazendo, né? Para ela se doar. Ela pode ir de cabeça no trabalho voluntário ou ela pode ser esporadicamente um contribuinte Sim. para o meio ambiente e que vai revertir para toda a sociedade, reverte para toda a sociedade, para ela, para os familiares, para os vizinhos, né? Trabalho voluntário é uma fonte inesgotável de satisfação. No Brasil existem milhões de voluntários. Existem os voluntários que vão nos hospitais, interagir com os doentes, contar história, ouvir os doentes. E existem os voluntários que combatem e tentam prevenir as queimadas, né? Só para dar 2 exemplos aí, né? Então o site das queimadas é uma fonte de informação e de interação, né? Quem quiser está sempre, e nós estamos aí sempre à disposição, né? E felizmente existem no Brasil já alguns voluntários contra as queimadas. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Biosfera, Eu que pelos agradeço. esclarecimentos de um assunto tão importante que dificilmente acho que a gente discute, né? Estamos sempre à disposição, foi um imenso prazer poder fazer essa interação com a equipe e com os nossos amados e amáveis ouvintes e telespectadores.